Porque a ansiedade não começa no sintoma. Hoje eu quero te explicar de uma forma mais profunda como a ansiedade realmente funciona e por que, na maioria dos casos, apenas a medicação não resolve o problema. Primeiro, você precisa entender um conceito muito importante da neuropsicanálise sistêmica, a arquitetura psíquica. A arquitetura psíquica é toda a estrutura que organiza a forma como você pensa, sente, interpreta a realidade e reage às situações da vida. Ela é formada pelas suas crenças, pelos seus mecanismos de defesa, pelos padrões emocionais, pelas memórias conscientes e inconscientes, pelas experiências que marcaram a sua história, pelas conclusões que você tirou sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. Ela é o sistema operacional da sua mente, de uma forma mais resumida, porque ela é muito ampla. Porque a arquitetura psíquica ela é formada por inúmeras estruturas menores e para cada aspecto da sua vida existe uma estrutura diferente funcionando e que de alguma forma também se interligam em muitos momentos. Tudo o que você faz, sente ou decide passa por essas estruturas psíquicas. Agora vamos para a ansiedade. A ansiedade não é um problema em si, ela é um sintoma. Tá, mas sintoma do quê? Ela é uma resposta produzida por uma estrutura psíquica menor dentro da arquitetura psíquica que em algum momento da vida aprendeu que precisava permanecer em estado de alerta para sobreviver. Essa estrutura tem como base as primeiras memórias e experiências da infância. Portanto, se você cresceu em uma família onde não havia espaço para errar, onde o erro era seguido de punição, onde era quase proibido chorar, onde não existia afeto, acolhimento, carinho, atenção ou validação emocional, pode ter certeza de que a estrutura que mantém a ansiedade funcionando ainda tem como base as informações registradas nessa época. Porque a criança ela não registra apenas acontecimentos, ela registra significados. Ela aprende como precisa funcionar para ser aceita, para evitar rejeição, para receber amor, para se proteger e principalmente para sobreviver naquele ambiente. Essas experiências vão organizando as estruturas da arquitetura psíquica. Elas dão origem às crenças que a pessoa desenvolve sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo. Formam seus mecanismos de defesa, seus padrões emocionais, sua forma de interpretar as situações, de se relacionar, de tomar decisões e até de perceber o perigo. É essa organização que anos depois continua comandando o funcionamento da mente, mesmo que a realidade já seja completamente diferente, mesmo que você seja adulto, seja adulta. Por isso, para reorganizar a estrutura que controla a ansiedade, não basta controlar o sintoma. É necessário reprogramar as informações que formaram a base dessa estrutura dentro da arquitetura psíquica. Enquanto a base continuar dizendo ao cérebro que o mundo é perigoso, que errar não é permitido, que é preciso estar em alerta, ou que você precisa controlar tudo para não sofrer, a ansiedade continuará fazendo sentido para essa estrutura. Na neuropsicanálise sistêmica, nós não trabalhamos apenas para diminuir a ansiedade, nós trabalhamos para reorganizar a estrutura que faz a ansiedade existir. A ansiedade é um desses mecanismos de defesa, mas por trás dela frequentemente existem emoções muito mais profundas, como medo, a culpa, sensação de inadequação, necessidade de controle ou uma crença de que errar pode trazer consequências graves. É por isso que muitas pessoas dizem: eu sei que não existe perigo,
mas meu corpo reage como se existisse. Porque quem está reagindo não é apenas o pensamento racional, é toda uma estrutura emocional construída ao longo da vida. E é justamente por isso que a medicação, embora possa ser importante e necessária para algumas pessoas, costuma atuar apenas sobre os sintomas. Ela pode diminuir a intensidade da ansiedade, reduzir o sofrimento e oferecer uma certa estabilidade para que a pessoa consiga viver um pouco melhor e procurar um tratamento mais profundo. Mas ela não altera sozinha as informações que organizaram essa estrutura psíquica. Quando a base continua a mesma, o cérebro permanece interpretando determinadas situações como ameaça. E muitas vezes, quando um sintoma diminui, outros acabam surgindo como formas diferentes de expressar o mesmo conflito emocional. Então, a medicação, ela cessa a ansiedade, mas o sintoma encontra outra forma de se manifestar. Pode ser através da insônia, uma tristeza que persiste, procrastinação, sobrepeso, entre outros. Então, muitas vezes você acredita que resolveu a ansiedade, mas ela só encontrou outro nome para se manifestar. É por isso que tratar apenas o sintoma não é suficiente. Se a estrutura continua igual, ela tende a reproduzir os mesmos padrões. Reorganizar a estrutura psíquica significa acessar essas informações que ficaram registradas como verdade, compreender como elas influenciam o presente e permitir que o cérebro construa novas interpretações, mais seguras, mais saudáveis, mais funcionais. Quando a base muda, a forma como você se sente também começa a mudar. Porque não estamos apenas trabalhando a ansiedade, estamos transformando a estrutura que faz dela uma necessidade. E essa é a diferença entre apenas aliviar o sintoma e promover uma mudança profunda na forma como a mente funciona.